Olá a todos, bem-vindos à segunda aula de auxílio ao estudo da matéria de Química Analítica 1. Eu sou o monitor Thiago Silva Santos, sou orientado pelo Dr. Fernando Antônio Simas Vaz. Essa segunda aula vai ser igual à primeira, eu vou dividir ela em duas partes. A primeira parte eu vou abordar os conceitos principais de diluições e a segunda parte eu vou abordar somente exercícios. E vamos para a aula. O que é diluição? Diluição é o ato de tornar uma solução menos concentrada, aumentando a quantidade de solvente ou diminuindo a quantidade de soluto. É muito utilizada para diminuir gastos necessários com reagentes e toda vez que a gente tem uma mistura de soluções, acontece diluição. Vamos ver melhor como isso acontece. Bom, aqui nesse exemplo a gente tem uma diluição simples, onde a gente tem um becker com 1.600 ml de solução e dentro desse becker eu tenho 2 mols. Cada bolinha dessa eu considero como se fosse 1 mol. Calculando a concentração em mols por litro do analito A dentro desse becker, dessa solução, a gente pode calcular 2 dividido por 1,6 litros. A concentração desse analito A é de 1,25 mol por litro. Entretanto, se a gente adicionar 400 ml de solvente, a gente vai ter um becker onde ele tem 2 litros e a quantidade de analito não alterou. A gente continua com a mesma quantidade, 2 mols, dentro desse becker. E a gente pode observar que a nossa concentração de analito A diminuiu, ou seja, a gente conseguiu diluir essa solução. Como mencionado anteriormente, quando houver mistura de soluções, nesse caso a gente vai estar estudando mistura de soluções onde ambas as soluções possuem o mesmo analito, também vai ocorrer a diluição. Antes da diluição, nós temos o becker 1 e o becker 2. Ambos os beckers estão com o analito do tipo A. E esse analito está contido em cada becker, tem 2 mols desse analito. O becker 1 está com 1.600 ml de solução e no becker 2 temos 2.000 ml de solução. A gente já fez esse cálculo no slide anterior e vocês podem observar que é a mesma concentração. Nós vamos colocar esses dois beckers, essas duas soluções desses beckers, dentro de um becker bem maior de 5.000 litros. Somando o volume das duas soluções, nós vamos ter 3.600 ml dentro desse becker grandão aqui. Além disso, nós temos 4 mols do analito A, porque tem 2 mols do becker 1 e 2 mols do becker 2. Depois da diluição, nós vamos ter, no becker grande, 4 mols do analito A em 3.600 ml de solução. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter uma concentração de analito A de 1,11 mol por litro. Ou seja, em comparação com o becker 1, ele sofreu uma diluição. Em relação ao becker 2, ele aumentou um pouquinho sua concentração porque teve influência da concentração que estava contida dentro da solução do becker 1. Mas isso acontece quando há mistura de soluções com o mesmo analito. Agora, nesse caso, a gente tem mistura de soluções de analitos diferentes. No becker 1, a gente vai ter a mesma solução do slide anterior, que é 2 mols em 1.600 ml. A gente vai ter uma concentração de 1,25 mol por litro, dá uma concentração do analito A. E no becker 2, nós vamos ter o analito B, que é 1 mol de analito B em 1.200 ml de solução, que dá uma concentração de 0,8333 mol por litro do analito B. Quando a gente misturar essas duas soluções no becker, a gente vai ter a soma do volume dos dois beckers e, após a diluição, nós vamos ter no becker 3 o analito A, onde ele possui 2 mols, que veio do becker 1, só que agora ele está diluído, esses 2 mols, em 2.800 ml de solução. Fazendo esse cálculo, a gente observa que houve uma diluição sim, porque agora a concentração do analito A é bem menor do que a concentração que havia no beckerzinho, no becker 1. O mesmo acontece com o analito B, ele vai ser diluído e agora a concentração dele vai estar em 0,3571 mols por litro, que é uma concentração bem menor de quando ele estava no becker 2. Bom, a gente pode relacionar a diluição de algumas formas, mas a forma mais comum, e eu acho que é a mais tranquila para a gente conseguir resolver exercícios envolvendo diluição, é a seguinte. A gente tem essa fórmula aqui, que nada mais é do que uma regra de 3, né? Tem o mesmo princípio da regra de 3. Nessa fórmula aqui, CI, CF, VF, a gente tem a concentração inicial, o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. E essa fórmula a gente usa para resolver praticamente qualquer exercício envolvendo concentração. Vamos ver os exemplos utilizando essa fórmula na segunda parte dessa aula, que é a parte de exercícios.